Boa noite. Olá, boa noite. Vamos aguardar todos entrarem. Hoje nós estamos programados para fazer essa live, que uma vez por mês a gente sempre programa uma live para a gente estar conhecendo a história de alguma mãe que faz parte desse nosso grupo. Independente de fazer parte do grupo também, a gente também pode fazer essa live com outras mães que às vezes não estão necessariamente no grupo do WhatsApp, do Mães da Esperança. Esse grupo, como eu sempre digo em todo início da live, é aqui de Londrina, no Paraná. É um grupo presencial e online também, que na pandemia a gente aprendeu a se reunir online. Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Vou convidar aqui a nossa querida amiga, a Grazi, que é mãe do Pedro. E o tema da nossa live hoje é Tudo Posso naquele que me fortalece. E esse mês, né, só para comentar com vocês que esse mês de agosto, esse grupo Mães Esperança completou 5 anos da existência dele. E eu sou eternamente grata por esse grupo ter me acolhido aqui em Londrina, que é a cidade onde eu moro. E eu sempre digo que eu cheguei nesse grupo numa maca. Quando meu filho saiu da UTI, fui eu literalmente que fui pra UTI. E daí eu que fui pra uma maca, depois pra cadeira de roda, depois pra muleta. E hoje eu já consigo caminhar, graças a Deus, a misericórdia de Deus. Boa noite. E graças também até um apoio, até onde alguém eu poder ir e falar sobre meu filho, falar sobre as minhas dores e poder ser ouvida sem julgamento, sabe? Porque aqui é onde outras mães também passam pela mesma dor, então a gente se entende. Bom, eu vou chamar a nossa convidada, que eu acredito que já deve estar esperando aqui, a Grazi. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, Grazi. Boa noite, Rô. Como que tá aí? Tá frio? Aqui tá friozinho em Londrina. Frio e muita chuva, Rô. É, né? Eu não sei você, mas eu tava comentando isso no grupo até hoje de manhã ou ontem, eu sei que esse tempo nublado, de chuva, a gente fica muito mais para baixo, né? Assim, Muito. sempre a gente não tá legal, entre aspas, mas eu prefiro o dia de sol, de céu azul, de eu poder contemplar as nuvens, arco-íris, sabe? Mas os dias nublados e chuvosos, assim, eu não sou muito fã, não. E você? Comigo é isso mesmo. Ontem, além do tempo, né, estar assim e nos motivar a ficar triste, é assim que eu me sinto. Ontem, então, foi uma data, né? Completou 1 ano e 4 meses que o Pedro foi morar no céu. Então, aí eu fiquei para baixo, fiquei o tempo todo deitada, chorei bastante. Aí amanhece, você tá com aquela olheira e você chora de novo, né? Mas a gente já sabe que passa, né, Rô? Essas coisas acontecem e depois passa. Aí a gente parece que recarrega, né? Deus vem com a misericórdia dele e nos levanta e a gente consegue seguir em frente. É assim que eu me sinto sempre. Antes de começar, assim, e já falando disso, sobre a data que você falou que foi ontem, Hã? como você percebeu isso, assim, a gente sofre antecipadamente mesmo, né? E chega o dia, você sentiu que Deus estava ali te carregando no colo? Com certeza. Sempre eu senti, Rô, desde o primeiro momento, na verdade, sabe? Da hora que eu soube, eu dou graças a Deus assim que eu nunca me revoltei contra Deus, né? Porém, é normal também acontecer isso. É normal que as pessoas às vezes pensem, poxa, se Deus me amasse, né, ele não permitiria isso na minha vida. Mas comigo não foi assim. Eu eu sofri muito, né?
sofro ainda, mas eu sei que o meu filho está com Deus, ele está com o Senhor, e essa certeza é o que me faz manter de pé, me faz levantar, me faz seguir em frente. Que fácil não é, nunca vai ser. Mas nós No, somos filhas do Senhor, né? A gente tem um Pai que cuida de nós. Então, graças vamos iniciar a nossa live, né? Às vezes tem alguns parentes teus aqui, amigos. Eu iniciei contando um pouco sobre o Mais Esperança, que é um grupo que completou 5 anos esse mês. Eu conheci o grupo quando eu estava aos 8 meses do meu luto. E para mim foi muito bom, assim, sabe? Foi muito acolhedor esse grupo de apoio na minha vida, assim. Ter onde estar, ter com quem conversar, né? E eu sou de Londrina, Paraná, sou mãe do Matheus. O Matheus tinha 4 aninhos e fez 5 anos e 8 meses, né, da partida dele e que ele voltou para Deus. Hoje eu já consigo falar, voltou para Deus. No início eu ainda estava brigada com Deus, então foi um processo bem complicado. Mas agora não, eu já sinto que eu entreguei já, Mateus, para Deus definitivo, né? Até chegar o momento do reencontro. E então é isso, né? Então nesse grupo já há um tempo e a gente tem o maior carinho com cada mãe. A gente gostaria que fosse um grupo que não aumentasse de jeito nenhum. A gente não gostaria de ninguém nova no grupo, mas infelizmente, assim como nascem muitos todos os dias alguém volta. Essa parte é bem interessante porque uma vez me falaram assim, engraçado, né? Quando alguém nasce aqui, a gente fica feliz. Só que nunca pensou para pensar, nunca parou para pensar que lá Deus fica meio triste porque ele tá mandando alguém aqui para nós, né? E é o contrário, a morte. É ele que recebe lá com toda alegria, né? E a gente que fica triste aqui porque nós somos egoístas e a gente acha e pensa que a gente só tem que ser feliz aqui nesse mundo se a gente não focar que existe a vida eterna, né? É pelo olhar da fé, porque pelo olhar humano é impossível. Então se apresenta, amada, fala de onde você é e antes de você contar a história, como você conheceu o grupo Mais Esperança? Bom, eu sou Graziela, moro em Piabiru, Paraná. Eu conheci o grupo através da Lígia, a Lígia de Cianorte, né? Uma querida que eu amo também, tanto quanto você. Vocês duas me acolheram com todo amor. E é como você às vezes fala, né, Rô? A gente chega no grupo carregado em uma maca, né? E aos poucos nós vamos nos fortalecendo, e aí nós vamos para cadeira de roda, e assim sucessivamente. E quando a gente vê, a gente já consegue caminhar com as nossas pernas, né? E aí a gente consegue fazer esse trabalho, vamos dizer assim, ser essa corrente do bem, cada uma sendo um elo na vida das próximas, né? Que infelizmente ainda chegam e vão continuar, né, Rô, chegando no grupo. O Pedro tinha 25 anos, o Pedro tinha acabado de se formar na faculdade de Direito, ele estava se preparando para a OAB e ele saiu com um amigo e desse barzinho que eles foram, ele decidiu ir para Curitiba, na casa da minha sobrinha. Não me avisou, pela primeira vez ele fez isso na vida. Ele nunca saía sem me dar satisfação, sabe? E esse dia aconteceu. Ele foi, acho que ele estava assim muito empolgado, ele estava com um carro que era uma realização de um sonho dele também. E eu acordei às 5 da manhã e fui pro quarto olhar, né? Como a gente sempre faz quando tem filho já adolescente. E ele não estava. E eu comecei a ligar, e ele não atendia, eu mandava mensagens. E aí eu comecei a ligar para os amigos, como eu sempre fiz também. Eu tinha contato da maioria dos amigos dele. E até que o meu esposo ligou. Meu esposo ligou e o policial atendeu. E disse que o Pedro havia sofrido um acidente e entrado em óbito. E que o corpo dele estava no IML. Então aí começou, né? Aí foi esse dia 17 de abril do ano passado que a minha vida mudou totalmente.
É aquele misto de emoções que às vezes a gente nem consegue explicar, né, Rô? Porque você não imagina, nós nunca imaginamos que nós vamos amar tanto um filho, cuidar com tanto amor e que um dia ele se vai primeiro que a gente, né? Que a ordem foi trocada. Não era para ser essa ordem humanamente falando, né? Mas aos olhos de Deus, aos olhos da fé, aconteceu isso na Sagrada Família também, né? Maria também viu a morte corporal do seu filho, e ela é a mulher onde eu me inspiro muito, né? Porque ela ali sofreu silenciosa na certeza de que ali não era o fim. Ela sabia que ali não era o fim, né? Então nós temos que ter essa certeza também, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não nos engana, ela é verdadeira, né? Tudo passa, a palavra não passa. E eu falo assim, não existe uma regra para você viver o luto, para você suportar isso, mas existe um caminho, porque Jesus disse que ele é o caminho. Ele é o caminho, né? Então não existe nada. A gente partilha no grupo, isso é muito bom. Isso nos ajuda, isso nos levanta, isso nos encoraja. Essa é a palavra, né? Quando eu olho para você, quando eu olho para a Lígia, quando a Lígia me acolheu, quando você me falou coisas lindas sobre o Mateus, isso me faz cada vez mais acreditar no céu, que o céu é lindo, que o céu está lá cheio de anjos, que são os nossos filhos, né? E tantos outros que nós não conhecemos a história. E aqui, Rô, nós temos um serviço que não é muito fácil, né? A gente trabalha com funerária. Então, por muitas e muitas vezes eu vi, né? Você Mães. lidou com a morte, né? Isso que eu ia te perguntar. Você por muito tempo trabalha com a morte, né? Nesse sentido, mas jamais imaginaria passar por isso, né? Pois, e quando acontece de chegar uma mãe aqui desesperada com essa dor que nós carregamos, eu chorava junto, né? E eu pensava assim, meu Deus, não permita isso para mim, Senhor, porque eu não suportaria, né? E eu estou aqui, suportando, porque o Senhor me faz sustentar, né? As pessoas falam muito, às vezes, assim para mim, poxa, Grazi, eu te admiro, como que você consegue? Eu não aguentaria no seu lugar, eu teria morrido junto. Eu também dizia essas coisas antes. Mas e aí? Quando ela chega na sua porta e quando não é mais com os outros, é com você agora, né? Eu vivi essa experiência de morte na minha casa com a minha mãe primeiro, depois com o meu pai, depois com o meu filho. Então a gente estar do lado de cá é bem diferente, né, Rô? E aí você fala, poxa, e agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Porque quando a minha mãe faleceu, eu pensei assim, não pode haver uma dor pior do que essa. E pode, existe, né? Que é essa, nossa, de devolver os nossos filhos. E eu acho que fazia assim uma semana que o Pedro já tinha ido para o céu. E eu me lembro que eu levantei da minha cama, fui para o banheiro e eu literalmente olhei para o espelho e falei para mim mesma. Mas eu acho que aquilo foi um impulso do Espírito Santo em mim. Porque eu falava comigo, eu olhei no espelho e eu disse assim, e agora? O que você vai fazer da sua vida? E é como se eu ouvisse assim, Rô, de um lado, você pode voltar para a cama, você pode fechar a cortina do seu quarto, você pode fechar a porta e deitar ali, se definhar e morrer. Morrer de tristeza. Porque se a gente não tiver coragem, é isso que acontece. A gente morre de tristeza, você não suporta. As consequências dessa decisão. Seu marido vai sofrer, seus filhos e a sua neta. Porque o Pedro me deixou um pedacinho dele, que é a Mariana. Que Aí idade a do Mariana tem?
Hã? Que idade a Mariana tem? 9 anos. Ele foi pai bem jovem, com 17 anos. E assim, do outro lado, Rô, me veio assim: agora você pode lutar se você quiser. Porque você tem mais 2 filhos, você tem a sua família. E se você lutar e tiver essa decisão, eu de verdade, eu ouvia isso sim, acho que dentro do meu coração, sabe? Eu vou te ajudar. Deus me disse isso no meu coração. É como um soldado na guerra, é assim que eu me sinto, é assim que eu vejo todas nós ali no grupo, sabe? Primeiro a gente fica muito perdida com tudo aquilo, né? Porque é tiro de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tamanho de bala você leva tiro, né? Mas um soldado bom, ele não vai desistir no meio da guerra, né? Então, eu me vejo dessa forma, eu nos vejo dessa forma, sempre lutando. A gente cai, como eu caí ontem, como eu chorei, hoje acordei cheia de olheira, mas hoje a minha força veio, Deus faz um renovo no seu coração e você consegue levantar. Você consegue seguir em frente, porque a nossa vida, Rô, a nossa vida, ela precisa ainda ser gasta nesse mundo. Mas ela precisa ser gasta de uma maneira que agrade o coração do Senhor. Não somente estar aqui, passar por esse mundo apenas por existir. Nós não podemos ser assim. O meu filho deixou, eu até, vocês vão conseguir ler, mas depois eu posto no grupo e vocês podem colocar lá no Insta, né, do Mães da Esperança. Ele escreveu, eu mandei plastificar, no caderno da faculdade que ele estava estudando para a OB, né, ele escreveu: o significado e o sentido da vida é fazer sentido em outras vidas. Então, antes mesmo do meu filho voltar para Deus, ele já me deixou alguns preparos, sabe? Deixa eu pôr meu Sim. óculos. Nossa, Ele, que frase linda. ele me deixou alguns preparos, assim, que são coisas que depois eu fui percebendo, né, Rô? É isso. É isso que Deus quer da gente. Esse é um bilhete de Deus para mim. Deus usou meu filho para deixar esse bilhete para mim, sabe? Então, eu vejo às vezes assim pessoas muito egoístas e eu fico triste de verdade, sabe? Que só olham para o próprio umbigo, que não querem, não tem às vezes nem compaixão com o próximo, né? Então, eu quero fazer valer a pena isso que o meu filho escreveu, porque quem conheceu o Pedro sabe o quanto ele era amor. O Pedro era um ser humano assim de muita luz. Às vezes ele era bem Pedro, sabe? Eu falava assim pra ele: ai filho, você é marrento igual o apóstolo Pedro. Teimoso. Ai, ele dava risada. Aham. Mas assim, o Pedro, ele era todo amor. O Pedro era amigo, o Pedro era parceiro. O Pedro tinha uma pressa, Rô, em viver. Eu falava assim para ele: meu filho, desacelera um pouco, calma. Você quer viver tudo de uma vez, você quer estar aqui, mas você quer estar lá com os amigos, aí você já quer estar em outro lugar, e assim não dá, desacelera um pouco. Não adiantava, Rô. Ansioso, queria para ontem, tudo para ontem. E tem uma amiga muito querida, que ela é psicóloga, ela falou: Grazi, o tempo estava curto, né? Ele sabia que o tempo estava curto. Inconscientemente ele sabia. Ele amava viver. Ele não perdeu nenhuma oportunidade de ser feliz, de sorrir, de ser parceiro, sabe, Rô? Esse foi o Pedro. E eu me lembro que naquele mês o meu esposo estava fazendo um túmulo no cemitério, assim, para deixar para a família, sabe? E eu falei para ele, né, porque como ele trabalhava aqui com a gente, então ele estava sempre lá no cemitério e tal. Aí eu falei para ele: filho, você viu lá o túmulo, né, que o pai tá fazendo? Ele falou: não, mãe. Ele falou bem sério assim para mim: não, mãe, eu não vi. Aí eu falei: como não, meu filho? Você passa na frente ali a hora que você chega no cemitério, né?
Ele falou, mãe, eu não vi porque eu não gosto de ficar olhando isso, sabendo que aquilo ali é para nós. Aí eu falei assim, numa intenção de mãe, de querer já preparar o filho, né, para uma futura perda, eu falei, sim, mas filho, essa é a única certeza das nossas vidas. Um dia a mãe vai falecer e você não vai lá levar uma florzinha, acender uma para a mãe, rezar, né, um Pai Nosso? Ele olhou para mim e falou assim, não, eu não vou. Eu falei, não? Ele falou, não vou porque você não vai estar lá. Então, Sabedoria dele. E os filhos não gostam dessa conversa de saber, não sabe? Quando os pais começam a falar, eu não quero saber disso, não quero saber disso, né? Porque eles estava. também não gostam de se imaginar nesse lado de perdendo o pai ou a mãe, né? Então, Sim. a dor não dá para mensurar também. Ele disse que não ia porque eu não iria estar lá. Aí eu falei para ele, então tá bom, daí você pelo menos pede para rezar uma missa, de vez em quando coloca o meu nome lá, tá? Daí ele falou, isso eu faço. Então quando eu vou no cemitério, eu fico ouvindo ele falar isso. Não, mãe, eu não vou porque você não vai estar lá. Então daí eu falo, filho, você não está aqui, né? Você está no céu. Aqui é só esse templo, essa carne que não vai servir para nada depois, mas a sua alma voltou para o Senhor que o deu, né? Então aí você fica exercitando isso, porque é muito difícil a gente ir, né, Rô? Eu pelo menos tenho essa dificuldade de ficar indo lá e olhando para aquilo ali, então machuca muito a gente, né? É. Machuca. E tá tudo bem também para quem gosta de ir sempre, né? E vai, e leva flores, e tá tudo bem. Mas aquela que também não sente necessidade, tá tudo bem também. Exatamente, porque é muito individual, né, Rô? É muito. O que faz, por exemplo, eu não gosto muito de ficar olhando as fotos dele quando eu tô triste, porque aí me fere mais. Então eu prefiro não. Mas tem dia que eu quero ouvir a voz dele, então eu vou nos áudios, né? Nas risadas dele, mandando áudio para mim. Aí primeiro eu rio daquilo, depois Depois chora. gosta de ouvir. Ele fica muito mal, então ele fala: para de ouvir isso que você fica se machucando mais, né? Mas às vezes eu preciso, eu quero ouvir a voz dele, eu sinto essa vontade de ouvir a voz dele. E isso, assim, é muito interessante. Uma vez eu ouvi uma palestra do padre Fábio de Mello, ele falando que a nossa ligação, a mãe com o filho, e não termina ali quando cortam o cordão umbilical, sabe? Que é muito mais além essa conexão. Tanto é que não há necessidade de você ir em busca de falar. Eu respeito todas as religiões, mas ele falava desse vídeo. Não é preciso você ir em busca de uma resposta, de saber como que ele está, porque a conexão de mãe e filha é tão grande, sabe? Esse elo, que você vai sentir isso em sinais que Deus vai te mandar o tempo todo, seja por um sonho, seja por uma pessoa que vai vir falar com você. Hoje eu ouvi um outro grupo, uma mãe falando que ela estava sozinha na sala e do nada ela sentiu o perfume da filha, sabe? Ela até assustou assim, é como se tivesse passado assim e sentido exalado o perfume da filha. Então, é assim, é incrível o elo entre mãe e filho, não acabou e continua, é eterno esse amor, sabe? É lindo demais de pensar essa conexão, assim. Sim, essa coisa do perfume, eu fiz algumas experiências que eu considero como presentes de Deus para mim, sabe? Por exemplo, eu levei um lírio na quarta-feira de cinzas, na missa, e era sempre ele que ia comigo, né? E na quinta-feira eu senti o perfume do lírio no meu quarto. E eu tava cansada, deitada um pouquinho, triste. Então, naquele cochilo, eu vi, assim como se fosse um sonho, sabe? Eu vi que o Pedro chegou com o mesmo lírio que eu levei no Santíssimo e ele me entregou.
Mas o perfume do lírio eu senti no meu quarto, não era um sonho, sabe? Então, assim, eu tenho isso como assim um detalhe muito carinhoso de Deus na minha vida. Aquele sinalzinho assim, tá tudo bem, Ele está comigo. Porque a palavra diz assim: se vocês que são ruins sabem dar coisas boas, imagine eu, né? Imagine eu que sou Deus, né? Então, alguns sinais assim são divinos, são presentes. Eu acho que todas as mães, se ficarem muito atentas, elas vão viver experiências assim divinas mesmo, né? E manter essa fé, né, Rô, de não buscar, como você falou, não querer buscar resposta, porque nós não teremos, né? Mas esse é o mistério da fé. É É, crer realmente sem ver, sem querer entender. Mas um dia na eternidade, com certeza, tudo valerá a pena, né? porque no início do luto, hoje mesmo conversando com uma mãezinha que é bem recente, ela falou que ela tá na fase dos porquês, né? E 20 e poucos dias. Então, assim, é aquilo que você falou, né? Do ciclo que as que estão vão ajudando a acolher as mães que chegam, né? E nesse sentido dos porquês, daí eu lembro que uma vez uma frase me deixou bem assim, ainda mais você, né, que trabalha com funerária, né, e falou que passou por isso, que quando eu ouvi a palavra assim, e por que não eu? E por que não comigo, né? Porque a gente só vê acontecer a morte na casa dos outros, na família dos outros, e daí quando a gente realmente, quando Deus nos preparar para o para quê, sabe? A gente não vai precisar de mais de respostas. Com E quando a certeza. gente chegar lá no céu, com certeza a gente vai ter essas respostas, mas a gente não vai precisar perguntar nada, que a gente vai estar vendo, sabe? A gente vai estar, ai, Deus, obrigada, desculpa aí pelas Aham. ideias que eu tinha Nossa, contigo. nossa, que vergonha, como eu fui teimosa. E desculpa aí, porque a eternidade é tão grande, né? O que são 100 anos perto da eternidade, né? O que é o meu egoísmo de querer viver com meu filho, que seja um mês, 3 anos, 60 anos, e sendo que eles sempre foram teus, né? É só voltando atrás um pouquinho, que eu fico pegando ali o que eu ouço, e você disse uma coisa sobre Maria. E quando a gente engravidou deles, né? A partir do momento lá do positivo, assim como Maria também, o anjo anunciou, né? Alguém disse para ela que uma lança ia transpassar o coração dela. E isso, o bebê, era um bebê, ela estava no templo apresentando ele. Imagina se a gente tivesse tido um recado desses, né? Apesar que Deus é tão maravilhoso que a gente escuta de várias mães, assim, né? Umas coisas assim que já vai preparando a gente. Ou depois que a gente monta o quebra-cabeça. Mas assim, né, Maria também passou por isso. Uma lança transpassará o seu coração. E ela pôde vivenciar 33 anos com ele, né? E depois hoje ela está com ele. Então, assim, a gente tem essa sabedoria também, né, Grazi, de saber que não acabou aqui e que nossos filhos nos esperam, né? Ansiosamente. Agora é um parto às avessas. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Eu sempre falo, vai ser como um piscar de olhos, assim, sabe? Eles não estão sentindo saudade de nós. É nós que estamos aqui que estamos sofrendo. É. Mas eles não, eles estão na glória, eles estão participando da eternidade já. Sim, eu não posso mais esperar o Pedro chegar aqui em casa, mas ele me espera, né? Chegar na nossa morada eterna. Então, aí eu imagino que quando eu chegar lá, ele vai dizer assim: poxa, mãe, já faz 5 minutos que eu tô te esperando. Sempre falo isso, assim, Sim, você tá atrasada. minutos. Mas, Rô, quando você me disse da gestação, né? O Pedro é meu filho de coração. Eu não gerei o Pedro no meu ventre. E você Mas tem outros filhos, Grazi? Eu não me lembro. tenho a Quantos? Camila e tenho o José Guilherme, que é o caçula, né? Então, o Pedro foi um presente, assim, muito preparado por Deus na minha vida. E eu faria tudo de novo por ele.
O Pedro foi o primeiro amor, foi a primeira estrela dessa minha constelação, né? E é meu, é meu, com certeza. Com quantos aninhos Pedro, chegou na tua vida? Eu acho que ele tinha um mês, Um um mês. mês. Eu já o conhecia antes, porque ele é filho biológico do meu irmão. Ah, olha, que interessante. Mas Ah valeu lá, muito a Cris falando, como assim não gerou? Ele é sua cara. é as, Fotocópia. as coisas de Deus são assim, né? É, Sim. eu tenho um que falava assim pra mim: tem certeza que não é do Miguel? Porque tinha pessoa que falava também que ele era a cara do meu marido, né? Então eu falo assim: é coisa de Deus, gente, não quero entender. E hoje eu ainda estava lembrando assim, Rô, o Pedro foi uma criança de jogar bola na rua com os amigos, de soltar pipa, aquela infância bem tradicional mesmo, sabe? Então ele amava quando ele vinha todo suado, correndo do futebol, fosse no campinho, fosse no ginazinho, onde fosse. Ele chegava e eu sempre tive essa preocupação de deixar memória afetiva nos meus filhos. E eu gostava e gosto ainda de fazer pão, né? Então, sempre que ele chegava em casa e eu estava assando um pão ou eu estava assando um bolo, ele ficava tão feliz. Aí ele falava assim para mim: "Ai, mãe, eu te amo tanto. Se você não fosse a minha mãe, eu ia te procurar até te achar." Hoje eu lembrei disso, sabe? E então são E coisas. ele soube disso? Vocês contaram pra ele? Soube de tudo. Sempre falei pra ele, eu nunca menti pra ele, porque é a história da vida dele, né? Eu dizia assim que se ele quisesse conversar, porque com o meu irmão ele teve um relacionamento bom, né? Meu irmão sempre por perto, mas ele chamava meu irmão de tio Adriano. E eu falava que se ele sentisse vontade de conversar com ela, que era para ele me dizer que eu mesma providenciaria esse diálogo, né? Mas ele nunca quis. Ele sabia quem era, tudo, mas ele nunca quis, ele nunca teve esse desejo. E você sempre teve um elo muito forte com ele, né? Não sei, que eu só tive um filho, né? E depois eu tenho dois anjinhos no céu, que tem um bebezinho de 7 semanas, quando eu descobri que eu tava grávida. Então, eu não tive o segundo filho aqui comigo. E daí sempre falam assim, né? Porque gosta mais de um do que de outro. E os seus filhos tinham um pouco de ciúmes, ou por ele ser adotado, rolava ciúmes ou não? Rolava. Principalmente, ele tinha muitos ciúmes do meu caçula. Então eu falava assim para ele: Pedro, quem, quem é o criança aqui, meu filho? Porque olha a sua idade, olha a idade do José Guilherme, né? Ele tinha ciúmes. Ele falava assim: esse menino é muito mimadinho, mãe. E a Camila achava que eu amava mais o Pedro do que ela. Mas eu não sei, porque eu também achava que minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Sabe? Eu acho que é normal isso até. Mas sempre rolou ciúme, sim, Rô. É Sempre, coisa sempre. de irmão, né? Tem Nossa, jeito. socorre um, socorre o outro para eles não terem essa sensação. Você se desdobra, mas eles acabam tendo, né? Então você tem que sempre achar um equilíbrio, dar umas broncas quando precisa e assim vai levando. Ô, Grazi, você já contou aqui pra nós como foi? Foi um acidente, né? Foi um acidente de carro. De Foi. carro. Muito rápido, né? A gente crê que ele dormiu. Ele estava, com certeza ele dormiu, já era 5 horas da manhã, né? E ele passou antes em um barzinho, em Campo Mourão, com certeza tomou uma cerveja e tal. E ele era bem, assim, sonolento no volante, sabe? Dirigia muito bem, mas o sono vinha rápido. E o acidente foi de frente com o caminhão, então a gente crê que ele dormiu e ele Sim. na contramão, porque o caminhão que ele entrou podando contou depois que ele nem ultrapassava e nem diminuía a velocidade, ele foi andando junto.
Assim, amanhã provavelmente devia ter uma acirração ali, né? E ele bateu de frente no caminhão. Tava ele um amigo, o Jean, um amigo dele de infância. O Jean tá bem, o Jean machucou a mão, tá tudo bem. Mas o Sim. Pedro, E como a gente fala, né, no grupo, independente da forma, né, doença ou acidente, mas a dor é dor, né? A dor da falta que eles fazem, da saudade. E o que que te fez assim, após essa, eu sempre falo que após a minha grande tristeza eu vivo um dia de cada vez, né? E o aham, que que fez você seguir em frente, que né, o tema da live, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque Jesus já nos deu aquela palavra que no mundo nós teremos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo, né? Que ele venceu e a gente também vai vencer. E o que que essa frase resume, assim, um pouco desse processo seu, que, digamos assim, ainda é curto? Não existe tempo para acabar o luto. Eu estou há 5 anos e 8 meses e ainda estou nesse processo. Só que aquela dor latejante do início daquela lança que rasga o nosso peito, o nosso coração, graças a Deus que não é como o primeiro ano, senão seria impossível continuar, sabe? Aquela dor latejante, aquele momento da manhã que a gente acorda e é um pesadelo, né? É Deus, não tem outro, é Ele que nos consola, é Ele que vai trazendo assim o bálsamo da paz, do consolo, né? E nos conte um pouquinho sobre isso, né? Sobre como Deus tem te sustentado. esse tema é uma frase bíblica, né? Como todos sabem, que a minha mãe, sempre, quem conheceu a minha mãe ouviu isso da boca dela com toda certeza. Então ela tinha isso na vida dela e ela me ensinou isso, né? Que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quando a minha mãe faleceu, que foi muito difícil para mim também, eu eu peguei essa frase para mim, sabe? Eu ficava imaginando assim, o que a minha mãe me diria? Ela me diria assim, filha, levanta sua cabeça. Ela tinha uma mania, sabe? Ela fazia isso aqui, falava assim, levanta sua cabeça. Não num tom de superioridade, não nesse tom, no sentido de toma posse do que você é. Você é filha de Deus, você pode tudo naquele que te fortalece. E aí eu fui me exercitando nessa frase quando a minha mãe faleceu. E ela me ajudou muito e até hoje me ajuda, né? E aí quando aconteceu com o meu pai, depois dela, foi a mesma coisa. E com o Pedro, não poderia ser diferente, né? Então eu medito sempre assim que esse poder tudo é tudo mesmo, né? Jesus não disse você pode algumas coisas, ele disse você pode tudo, inclusive sepultar um filho. Então, eu gostaria de dizer para todas as mães, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que leve sempre essa frase consigo, sabe, Rô? Porque se nós tomarmos a decisão de não desistirmos das nossas vidas, porque se Deus nos deixou aqui, se nós estamos aqui ainda, é porque nós temos muito que fazer. Ele quer nos usar. E se a gente ficar com os nossos ouvidos atentos, nós vamos entender o que Ele quer. Não é grandes coisas. Eu falo assim, que às vezes as pessoas confundem Deus com... Ai, vai acontecer uma coisa gigantesca na minha vida. Deus é simples. É detalhe. Padre Fábio, eu acho que diz assim, que são miúdos e constantes esses agir, né, de Deus. Então você pode contemplar ele no ar, na chuva, no sol, no seu alimento, no seu respirar. Tudo é presente, tudo é dádiva dele, né? Então é assim, dessa forma que eu me exercito nesse luto. No luto a gente luta, né? A gente fala sempre isso, Luta a gente igual luta, né? luta. E eu quero partilhar também, Rô, eu gosto muito do Diário de Santa Faustina. Que lindo. Você tem ele. Eu adoro, eu sempre tive, assim, e
Você E sempre eu, compartilha algumas coisas com a gente no grupo, né? Obrigada. então, para todas as mães, para, acho que a Thaís, né, que você adicionou hoje, se a Thaís também estiver participando, quando eu li esse trecho do diário dela, que é 1760, o número, se depois alguém quiser ler, né? Jesus disse a ela assim: quando, quando o enfado e o desânimo baterem à porta do teu coração, foge de ti mesma e esconda-te no meu coração. Olha que lindo isso. Quando eu li, eu chorei, Rô. Juro para você. Eu vou até repetir. Repete. Quando o enfado e o desânimo baterem à porta do teu coração, foge de ti mesma e esconda-te ao meu coração. Olha que lindo. Olha o cuidado de Jesus, né? Olha como ele sabe que a gente é miserável. E aí, ele disse: não tenhas medo da luta. A própria coragem, muitas vezes, afasta as tentações que não ousam, então, nos acometer. Luta sempre com a profunda convicção de que eu estou contigo. Não te guies pelos sentimentos, porque ele nem sempre está em teu poder. Mas todo o mérito está contido na vontade, aquela vontade, né, de você seguir em frente. Não te iludo com a perspectiva de paz e de consolos, mas prepara-te antes para grandes lutas. Fica sabendo que estás atualmente em uma cena em que a terra e o céu todos olham para ti. Luta como um cavaleiro para que eu possa te recompensar. Não temas demasiadamente, porque não está sozinha. Então, eu gostaria muito que todas nós tomássemos posse dessa palavra. Depois eu posso partilhar ela no grupo e você no Insta. Porque se a gente tomar posse disso, nós estamos tomando posse de quem nós somos filhas. E aí nasce uma coragem que vem de dentro, uma misericórdia que toma conta do nosso coração e que te faz forte e que te faz levantar e não desistir. Eu me lembro que teve uma pessoa que olhou para mim me dando conselhos de como eu deveria fazer, porém ela não passou por isso, graças a Deus. E no final dos conselhos dela, ela me disse: eu tenho 4 filhos, mas eu não aguentaria perder um. Aí eu olhei para ela e falei: sim, você não aguentaria, mas eu aguento porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe, Rô, Exatamente. precisa combater o bom combate. Nem todo mundo, infelizmente, às vezes vem para você com uma palavra querendo te trazer conforto, sabe? Sim, tem Infelizmente, muitos curiosos, né? Às vezes você é mais curioso do que gente torcendo. às vezes nem tem Mas a intenção. gente tem Deus, a gente tem o principal, a gente não precisa de mais nada, já basta, né? Sim, eu tenho Deus na minha vida. E eu falo: meu Deus, obrigado. Obrigado porque a minha mãe me ensinou isso. Obrigado porque eu sei que ela intercede por mim para eu continuar, para eu seguir até quando o Senhor quiser. Eis-me aqui, né? Como diz esqueci o nome dela agora, que ela fala assim: bendita dor, né? Aham, Dor que me aponta para o céu. Então, verdade. como é difícil a Não gente. há salvação sem passar pela dor, pela cruz, né? Então, assim, a gente tem que começar a olhar a dor, o sofrimento, não com um olhar de tristeza, assim, sabe? Assim é como outros países olham para a morte. Eles não olham com aquela tristeza
eles olham com alegria, né? A gente tem que olhar isso, olhar que quando, assim, eu aprendi com uma mãe aqui no grupo também, quando tá fazendo 1 ano de falecimento, 2 anos de falecimento, aquilo mudou a minha visão quando ela falou assim: 1 ano de vida eterna, tá completando hoje, 2 anos de vida eterna, 1 mês de vida eterna, sabe? Eles estão junto com Deus e Deus está feliz pelo papel que nós cumprimos aqui como mãe, independente do tempo, se foi pouquinho tempo ou se foi muito tempo, nunca será muito. Mas, assim, sabe, a gente tem que tentar mudar. E como você disse aí nas palavras de Santa Faustina, que o inimigo, sabe, ele quer as emoções, os nossos sentimentos, a gente tem que também focar, tipo assim, não, eu vou por esse caminho. Porque se você deixar assim meio que tudo solto, o inimigo vem, sabe? E ele quer fazer com que você realmente se sinta, eu não sou filha amada, eu não sou amada, porque comigo, daí começa, sabe? Todos aqueles sentimentos, aquelas emoções negativas pro Sim, mal mesmo. do Porque mal. o maligno, ele não quer que a gente acorda de manhã e levanta. Eu sempre falo isso, que quando a gente levanta e põe o pé no chão, ele fala Ó, assim, pronto, acordou. sim, ah lá, Sabe? levantei. E pra ele era tipo assim, meu, ela perdeu um filho, o que que essa mulher tá aí? Essa mulher eu quero ela lá embaixo, com a depressão e com a tristeza correndo nos ossos dela, sabe? E daí vem você. Conosco, não. Hã? Oi? As mães da esperança, não. Nós não seremos assim. Não. E que nenhuma mãe seja assim. Porque eu falo assim, gente, quando você pega o seu terço e você reza uma Ave Maria, o inimigo odeia. Por quê? A mulher da história, a Maria da história, a mãe de Jesus, aquela que gerou ele, que sofreu. Jesus sofreu na carne, mas ela sofreu no coração dela, né? A dor dele. Então, eu falo assim, ela tem que ser o nosso exemplo, porque ela foi a única humana que ele não conseguiu tocar. Por ela ser obediente, por ela ser silenciosa, por ela ser uma mulher de oração. Ele não conseguia, ele não consegue penetrar nas nossas mentes. Ele consegue saber aquilo que a gente externiza. Mas o que você não fala, é só Deus que entra aqui. O inimigo não tem esse poder. Eu me lembro que na missa de sétimo dia do Pedro, eu fiz uma leitura. E era uma leitura de Pedro. Coincidência ou não? Eu, Mas eu acredito que assim como você, quando ouve uma palavra de Pedro, né? E eu, quando estou na missa, que o Evangelho é de Mateus, São Mateus, assim, Mateus, a gente ama. Imagino o que você deve já ter ouvido falar, né? Das coisas que Pedro aprendeu com Jesus, nossa! assim. Então, um amigo meu de Curitiba, ele falou assim, quando eu disse para ele, porque ele também é ele é pai de anjo, né? E eu falei assim, eu vou fazer uma leitura na missa de sétimo dia do meu filho, o senhor ora por mim porque eu preciso conseguir. E ele falou assim, o diabo tá muito bravo com você. Porque não era esse o plano dele. Era para te destruir. Mas ele não vai me destruir, né? Porque eu sou filha do rei. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a diferença, né, Rô? Essa é a diferença. E eu acredito que Deus tem nos usado muito aqui, sabe? Ele logo ele está voltando, ou logo nós estamos indo também. Porque eu assisti uma missa que o padre dizia que às vezes a gente fica só nessa espera do reino, que Deus, Jesus vai voltar, Jesus está às portas. Amanhã, hoje, essa noite, dormindo, nós também podemos ir ao encontro dele, né? Então a gente tem que estar preparado todo momento para esse encontro, né? Não só para quando ele vier, mas a gente pode estar indo amanhã, a gente não sabe. Então, assim, que a gente tenha isso, sabe? E a gente já falou no grupo que assim, a gente tem todo o respeito pelos padres, pastores, mas uma mãe e um pai que devolve o filho para Deus, eles têm assim completa assim verdade no testemunho, de levar o testemunho de que ele está em pé pela honra e pela glória de Deus, sabe? Então assim nós somos testemunhas nesse mundo
E Eu Deus creio quer nos usar para ganhar almas. Nosso filho já está ganhando a alma deles. Só que nós estamos aqui ainda para ganhar mais almas para Deus, né? naquela semana, assim, Rô, de tanta tribulação, tanto sentimento, tantas lágrimas, me veio uma palavra assim: sua alma era agradável ao Senhor, que por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. Olha que coisa mais linda. Eu ouvia e eu chorava, mas o meu coração, a certeza da vitória, sabe? Então, eu falei, Senhor, obrigado, muito obrigado por seu amor com o meu filho, porque ele estava pronto. O Pedro estava totalmente pronto para voltar para o Senhor. Eu ainda não. Eu ainda tenho muita coisa que aprender aqui, né? Então, por isso, o Senhor o levou para que, como Deus sabe de todas as coisas, eu penso que talvez Deus não permitiu que algo acontecesse para ele, né? Viu algo que não era bom para a vida dele, então a sua alma já era agradável ao Senhor, né? Esse meu amigo de Curitiba, ele diz assim: se você for num jardim, você vai escolher a flor mais bonita para você colher. E Deus fez o mesmo dia que ele levou o Pedro, né? O dia que ele levou o Mateus e o dia que ele levou a Gabi, né, Lígia? E assim, tantas mães. A gente sabe que a gente ter essa certeza do que nós devolvemos para Deus, né? De que nós alegramos. Eu já passei por essa fase também, eu não sei se você teve, de ficar pensando assim: ai, Senhor, será que eu fiz um bom trabalho como mãe, né? Será que eu te Sim, devolvi? porque nós somos responsáveis, né? Uhum. Na hora de devolvê-los também, assim, e de chegar lá, Deus falar, olha, você fez um bom trabalho. Eu acredito que sim. Aí eu quero Não, ouvir. é que ele nos escolheu antes de nós fazermos esse trabalho, ele já sabia, né? Mãe de anjo, nós, mães que devolveu um filho para Deus, a gente foi escolhida a dedo por Deus para ser mãe deles, né? Então, nós somos especiais, assim como eles são Eu também. creio, eu creio nisso de verdade. Vamos tomar posse, mãezinhas, porque é uma tarefa árdua, né? É uma tarefa, é um cálice muito amargo, né? Que a gente prova, mas vai valer a pena. Em nome de Jesus, eu O creio. prêmio disso tudo vai valer a pena, essa luta aqui vai valer muito a pena. Vai. E uma coisa assim que a gente tem que sempre pedir para Deus é sabedoria e de saber, sabe? De entender o segredo de saber viver tanto na alegria quanto na tristeza, sabe? Assim como a gente, às vezes, num casamento, né, que a gente promete ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Assim também na vida, sabe? Por que que a gente só sabe lidar com as coisas boas? Não, a gente também tem que ter o equilíbrio de saber lidar quando a tristeza bater a nossa porta. Ah, esse é até um tema de um livro do Padre Fábio, que foi o primeiro livro que eu li, quando a tristeza bater a sua porta, quando o sofrimento bater a sua porta, sabe? Esse E é muito livro aí. interessante. Você leu? Sim, Leu esse maravilhoso. livro? Não é marcante? Ele conta a história de duas mães. Uma Uhum. foi do lado da escolha, assim como você falou da escolha no início, que você escolheu seguir. E a outra lá do E livro, um ficou muda? episódio que ele conta que a mãe ficou muda, porque Sim. o muro caiu em cima da filhinha dela, né? Uhum. Então, uma mãe, ela ficou muda por quase 1 ano ou 2 anos, muda, ela não falava, né? Isso a gente não está dizendo que, ai, a gente não tá, ele não fala no livro assim, glorificando mais uma do que a outra, não. Ele só quis dizer assim que existem escolhas. E a gente é muito egoísta de pensar assim, por que só comigo essa tristeza e da gente viver na vitimização, entendeu? Não estou dizendo que a gente não pode sofrer, mas é diferente, sabe? Que nem você falou, né? A gente tem aonde chorar, aos pés da cruz. É lá que Deus vai nos ouvir e vai acolher nossas lágrimas, né? Então, assim, que a gente tenha, peça essa sabedoria de saber viver tanto na alegria quanto na tristeza.
E de não pensar assim que jamais nós vamos ser felizes. Ai, jamais eu serei feliz de novo. Não, você será. De outra maneira, de outro jeito. Deus mandará momentos inesquecíveis ainda, né? Para cada uma de nós enquanto nós estamos aqui. Mas a verdadeira felicidade nos aguarda somente lá no céu, né? Onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. E como Deus disse, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e Eu, coração jamais nenhum sentiu o que Deus tem preparado para nós. Então, amém. assim, nossos filhos nos antecederam, nossos filhos estão lá e nos aguardam. E o que nos resta? Lutar para que a gente se torne uma pessoa melhor aqui, né, Grazi? Para que a gente realmente mereça esse céu. Porque, como Exato. diz a Lígia, o céu é lindo, é logo ali. E é rapidinho, é um piscar de olhos, nós já estaremos lá, né? Mas enquanto isso, nós temos muito ainda para aprender aqui, Muito né? trabalho a ser feito, né? É, verdade. Eu me lembro que eu assisti uma série, não sei se você já viu, a série da Maria Madalena. É lindo Uhum. essa série. É, Tem na Netflix vou e ver. Pedro chegava da faculdade e eu tava lá. Ele falava, mãe, você ainda tá aí? Eu falava, filho, eu não consigo. Eu tô dentro dessa série. Quando acabou, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora sem esse filme? Acabou, né? Não tem mais, é só aquilo e ponto. Então, assim, tem uma parte. É lindo a série toda, mas uma coisa que me marcou muito é quando Jesus leva Maria Madalena para casa de Pedro e a mãe dele e a esposa dos outros apóstolos começam a cuidar dela porque ela está toda cheia de demônios por ela viver no prostíbulo, né? E aí os apóstolos, principalmente Pedro, fica cobrando que Jesus tenha uma atitude com ela. E ele fala assim, Senhor, faz alguma coisa com essa mulher, né? Eu já vi o Senhor parar o mar. O Senhor deu ordem, o vento parou. Eu vi o Senhor curar o cego. Por favor, faz alguma coisa com ela. E Jesus diz assim, eu não posso. Eu só posso fazer se ela quiser. Eu só posso fazer se ela me pedir. Porque a única coisa que Deus não me permitiu fazer foi isso, foi me intrometer na decisão da pessoa, né? E aí ali ela ficou acho que 3 ou 4 meses naquela situação, dando trabalho para todo mundo e Jesus não fazia. Até que um dia ela chegou e pediu, ela ouviu ele ali pregando para os apóstolos e ela se encantou e então ela se aproximou dele e pediu. E aí ele orou para ela. E aí o milagre aconteceu. Então foi uma cena assim que me fez chorar, sabe? De realmente mais uma vez confirmar aquilo que nós já falamos, é a decisão, né? Porque se você decidir, Deus vai à sua frente. Aquilo que a gente não conseguir combater, ele vai combater. E essa é a misericórdia dele que se derrama dentro do nosso coração. Tô aqui quente, quente, quente do Espírito Santo, sabe? Obrigada. E tô numa quintura aqui, sabe? Assim, respirei um pouquinho do céu. Amém. E lembra, né, que a gente comentou que o Espírito Santo estaria nessa live como ele sempre está e que seja tocado, né? Quem vai ainda assistir essa live, quem assistiu. E a gente pede para Deus isso, né? Que essas mães possam pedir, nem que seja implorando, clamando, gritando, né? Então, Gritando, porque Deus escuta. E clame mesmo, antes de dormir. Até hoje eu peço, tenha misericórdia de mim, né? porque teve momentos assim, Rô, de eu pegar o meu terço e não conseguir. Não ter nem força. Apenas acompanhar ali as Ave Marias e não conseguir nem falar. Só chorar, chorar. Porque o choro também é uma forma de oração. É uma oração, sim. Creio muito nisso. Nossas lágrimas, eu creio que são cachoeiras lindas lá do outro lado, sabe? Essa história de falar, não chora, teu filho não gosta que chora. Que chora, chora. Fala assim, Lava a tua alma.
Eu falo assim, ó, me pega a Bíblia e me mostra onde que tá escrito que uma mãe não pode chorar. Não Lógico tem, que pode. não tem. Ontem eu tava lavando roupa, aí chegou ali o rapaz que trabalha aqui com a gente, o Daniel, e eu tava chorando, né? Daí ele olhou pra mim e eu falei assim, ó, isso aqui não é água que eu enchi a máquina, não, é lágrimas, são lágrimas. Eu lavo roupa nas minhas lágrimas. É bem isso mesmo. E É, que Deus possa também nos lavar todos os dias dos nossos pecados, das nossas misérias, né? Das nossas, do nosso egoísmo, né? E que conforme ele vai lavando, para que um dia a gente chegue bem limpinho lá, bem pronto para voltar para Deus. Rô. Já deu nosso tempo? Deu 9 horas em ponto, mas se você quiser, ainda dá para você falar mais alguma coisa que você queira finalizar. Eu só tenho a agradecer assim, sabe? Porque cada live que acontece aqui, ou às vezes eu faço também lá no outro, né? De um dia de cada vez, assim, sabe? Eu acho que Deus usa cada uma de vocês, que Deus toca no coração, e por mais que dá aquela aflição, ai meu Deus, será que estou preparada, né? Para fazer uma live, para falar do meu filho? Mas eu creio que no momento certo vocês vão saber a hora certa de estar aqui. E é muito mais do que dor. A gente está aqui para falar de amor, sabe? Tá eternizando a vida deles. Sim, às vezes tem pessoas que falam assim, ai, Grazi, o Pedro, aí fala assim, ai, desculpa. Eu falo, não, não peça desculpa. Eu gosto que fale do meu filho. Eu quero ouvir falar do meu filho. Eu amo quando alguém chega e me conta assim, ai, teve um dia que eu e o Pedro, e conta uma história que eu não soube dele, sabe? E a gente dá risada e se diverte com isso. Porque o Pedro deixou rastro de amor, né? Por onde ele passou. Então, eu gosto de falar do meu filho, eu não me importo nem um pouco quando as pessoas às vezes vai chamar o Guilherme, que é o caçula, e acaba chamando Pedro, por exemplo, né? Não tem problema nenhum. Pode chamar o Pedro, pode falar, porque eu vou eternizar o meu filho em mim sempre, vou viver sempre falando dele, sempre. Ele tá aqui, ó. E daqui ninguém tira, né, Rô? Ninguém. E uma vez eu ouvi um outro vídeo assim do Padre Fábio de Mello, assim, que é maravilhoso, ele falando, gente, olha, tenha o olhar dos seus filhos, veja coisas lindas pelos seus filhos, viaje pelos seus filhos, estude pelos seus filhos, acorde por eles, sabe? Levanta por eles. Então, assim, o amor de mãe é tão imenso, que ela é capaz de sofrer e não só de sofrer, de viver por amor e honra a eles, sabe? Então, Assim, para honrar, né? é bem Isso mesmo. E somente Deus para dar essa sabedoria pra gente, porque humanamente é impossível, mas pensando assim, quanto Deus cuida de nós, é possível sim. certeza. Eu quero finalizar. Tem uma canção, acho que é Colo de Mãe, se eu não estou enganada, onde fala assim: Mãe, levanta-me do chão, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa vencer, né? E então é isso que eu quero levar para todas as mãezinhas. E saber que o Calvário, daí é a outra parte da música, o Calvário me ensinará a viver. Realmente, Rô, quando tá tudo bem nas nossas vidas, a gente às vezes se esquece de Deus. Só que um dia chega a dor, um dia chega a doença, um dia chega a... E aí, nesse momento, a gente não quer dar graças a Deus, né? Porque a gente quer sempre tudo bem. E não será sempre tudo bem. Mas se a gente olhar para Maria como nosso exemplo de mãe, de mulher, de fé, mulher fervorosa na fé, aquela que suportou. Tem uma pregação do Padre Léo que ele fala assim, que graças a Deus Maria era uma mulher silenciosa. Porque se ela fosse como Sara, que era histérica, além de estéril, ela era histérica. Ah, não sabia, não.
ele fala assim, ó, imagina a gritaria que seria naquele Calvário, né? E ela estava ali de pé, suportando, olhando para o Cristo na cruz e sabendo que ali não era o fim. Padre Léo fala lindamente assim que ela sustentava o Cristo através dos olhos dela, que Deus usava os olhos dela, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu até tenho uma anotaçãozinha aqui, que às vezes a gente pede para Deus algo e a gente ouve um não, né? Como você pediu a cura do Mateus. E Jesus também pediu na cruz, né? Pai, afasta de mim esse cálice. E ele ouviu não, não, Porque tinha um propósito, né? Tudo aquilo. propósito. E esse mesmo propósito existe até hoje nas nossas vidas quando a gente ouve um não. E esse não, muitas vezes, é um sim de Deus, né? Esse não, muitas vezes, é aquele amor excessivo de Deus para nós, que hoje a gente não entende, né? Quando nós somos crianças, que a gente pede algo e o pai diz não e ponto final, né? E você chora, esperneia, e depois você entende aquele não. É isso que Na eu quero deixar. realidade, nós somos eternas crianças, né? E Deus está querendo que a gente amadureça. Deus está Uhum. querendo que a gente pare de tanta birra, de rolar no chão e de espernear. Tá Ele perdendo está tempo, querendo. né? Por isso que Verdade. quando a gente amadurecer, a gente vai ter combatido o bom combate, né? Enquanto isso, a gente está aqui na nossa Aprender. montanha russa e aprendendo. Verdade. Ai, que lindo. Olha, quero te agradecer imensamente suas palavras e dizer Eu que que você é agradeço. muito importante para nós no grupo, mesmo você estando longinha. Não é longinha, mas é um pouquinho, né? Mas Sim, você sempre está lá dando palavras de amor, palavras de incentivo, mandando alguma frase. Então saiba que você é muito importante para Deus, para todos os seus filhos, seus familiares. O Pedro tem maior orgulho da mãe que ele tem, da mãe do coração, que é mais do que do coração, a mãe uhum. eterna dele. E dizer gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a você também, Rô. Obrigada a todas as mães do nosso grupo, que todas elas não desistam, né? Descansa, mas não desista, né? Cansa no colo de Deus, né? Que é o melhor Deita, lugar. faz aquilo que Jesus falou para Santa Faustina, né? Quando você não estiver se suportando, esconda-te dentro do meu coração. Olha que coisa mais linda. Então você fica quietinha ali, se coloca dentro do coração do sagrado e o milagre acontecerá. Eu falo sempre assim que eu me considero já um milagre por estar 1 ano e 4 meses sobrevivendo, lutando com a ausência do corporal do meu filho, mas com a certeza que a alma dele está com o Senhor. Amém. Quero agradecer aqui todos vocês que estiveram aqui com a gente, as mãezinhas que virão essa live, né? Vocês que estão aqui, encaminhem essa live para alguma mãe que possa assistir depois, né? E muito obrigada, gratidão. E vamos que vamos, rumo ao céu, porque é lá que é nosso lugar. Nós não somos daqui, nós somos feitos para o céu. Obrigada, viu, Grazi? Um beijo no seu coração e Beijo, obrigada por todos vocês. Ó, vamos fazer um coraçãozinho e um print. Alguém faz um print nosso. já. Lígia, faz um print aí. Ai, obrigada, amadas. Um beijo bem grande. Só dizer que eu vou dormir leve essa noite, viu? Amém. Amém. Obrigada pro Espírito Santo também, que está aqui, sempre está conosco. Obrigada. Obrigada, Senhor, por esse momento. Quer fazer uma oração para as mãezinhas? Vamos Você rezar o faz? Pai. Padre Rufus dizia que não existe a oração mais poderosa que aquela que o próprio Cristo nos ensinou, né? Então vamos fazer uma oração. Pai, Filho, Pai Espírito nosso, Santo.
Pai está nosso, que és no céu, santificado santificado. seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. O O pão pão nosso cada dia dai hoje. de hoje, Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como perdoamos nós quem nos nos tem ofendido. ofendido. E E não não nos nos caia, deixeis cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Beijo, Rô. Beijo, ficam com Deus. Amém.